Olá, seja bem-vindo, eu sou o Eurico e neste vídeo vou fazer a previsão detalhada para os signos de Carneiro, Touro e Gêmeos, no que diz respeito ao mês de outubro de 2025, que começa hoje. São 3 signos por dia, em 4 dias fica tudo revelado. Aqui no meu canal do YouTube vou especificar aquilo que já revelei nas minhas redes sociais. Só que lá eu apenas fiz o sorteio, digamos assim, da carta regente de cada um dos signos. Aqui eu especifico para o plano familiar e sentimental, para o plano financeiro e profissional e para a saúde, para que tenhas aqui uma orientação bem mais específica relativamente àquilo que te espera. E por isso, antes de começar a revelar as previsões uma a uma, convido a que siga das minhas redes sociais. Está lá tudo, são vários vídeos por dia, tem muitos conteúdos, curiosidades sobre tarot, sobre os signos, previsões, tudo isso. Tenho a certeza que se gostas deste mundo, vais gostar de acompanhar as minhas redes sociais. Aqui no YouTube são vídeos mais longos, que também tenho a certeza que vais gostar. Muitas curiosidades, previsões também, como é o caso deste vídeo. Portanto, não deixes de seguir o canal. Aproveita desde já, ativa as notificações para que sempre que eu publique alguma coisa, tu sejas avisado. Agora, vamos a Carneiro. São 3 vídeos, Carneiro, Touro e Gêmeos, que eu vou revelar neste vídeo. Começando por Carneiro. A carta regente de Carneiro eu já sorteei nas redes sociais, como eu já disse. E é a carta do Dependurado. Tem relações particularmente favorecidas ao longo deste mês com o signo de Capricórnio. E deve-se manter afastado dos nativos de Touro e Sagitário. Exatamente, vi bem. Agora, vamos especificar a carta do Dependurado que rege Carneiro ao longo deste mês de outubro, onde está a passar tão rápido. Por isso, mais vale estares consciente do que aí vem para tomares as melhores atitudes. E o que eu pergunto agora ao universo é quais é que são as 3 cartas que vão complementar a carta do Dependurado para os nativos de Carneiro, para o plano familiar e sentimental, profissional e financeiro e para a saúde. 1, 2, 3 cartas. Cada uma para o seu plano. Vamos então? Vamos a isto. Até porque Carneiro está na globalidade regido pelo Dependurado. É uma carta sensível, é uma carta que não é lá muito positiva, portanto mais vale aprofundar para que saibas aquilo que aí vem, para estares mesmo bem preparado. Tu, nativo de Carneiro, precisas mesmo. Ora, e no plano familiar e sentimental tens a conjugação da carta do Dependurado com a carta do Sol. Isto é até um pouco antagónico. No entanto, faz antever que, a não ser que haja por aqui uma estrela, o plano familiar e sentimental será o mais favorecido na tua vida ao longo deste mês. Pois é. Isto é um pouco antagónico porque a carta do Dependurado é lenta na obtenção de resultados, não permite que tu vejas a realidade tal e qual como ela é. É uma carta de sacrifícios. É mesmo. Se há uma palavra que define bem a carta do Dependurado, é a palavra sacrifícios. No entanto, tem aqui uma conjugação com o Sol. O que é que isto significa? O teu porto de abrigo vão ser os teus amigos, vão ser as pessoas mais próximas de ti, sejam eles familiares, seja lá quem for. Mas deves confiar e deves inclusivamente depositar mais confiança nessas pessoas à tua volta. A carta do Dependurado é lenta, a carta do Sol é rápida, portanto aqui uma mistura das duas com a prevalência do Dependurado faz antever que a obtenção de resultados na área familiar e sentimental não seja propriamente rápida, mas também não haverá aqui a necessidade de adiar muita coisa para o mês de novembro. Portanto, conta com resultados, sobretudo a partir da segunda, terceira semana de outubro, para teres aqui a concretização daquilo que tu queres, ou para poder chegar-te à frente. Por exemplo, para te declarares a alguém, ou para iniciares algum tipo de atividade que envolva a tua família. Lembra-te que esse vai ser o porto de abrigo. Lembra-te que quando precisares de ajuda, e o Dependurado exige ajuda para que tomes decisões em consciência, vai ser junto das pessoas próximas de ti que tu vais encontrar essa ajuda. Portanto, abre os olhos, confia, vais mesmo precisar disso ao longo deste mês e as pessoas vão lá estar para te ajudar, nativo de Carneiro. Portanto, nada de ser teimoso, ok? Vais precisar disso para teres aqui um mês melhor, para contrariares a inércia e o lado negativo
da carta do dependurado. Ora, os solteiros não tendem ao longo deste mês a encontrar alguém fixo, a carta do dependurado anula isso, mas depois aqui na conjugação com o Sol podes efetivamente conhecer pessoas, um meio social mais dinâmico, mas daí até que isso se aprofunde e chegue a vias de facto vai uma longa distância. Ainda assim não deixa de ser um convite a que tu faças um esforço para socializares mais, para que te divirtes mais e todo esse tipo de coisas, ok? Vem aqui este Sol dar aquela força que tu necessitas para contrariares a inércia do dependurado. E neste plano familiar e sentimental, as coisas estão particularmente favorecidas para que tu encontres essa energia. Foca-te nisso. Será que ainda há por aqui alguma estrela? Vamos lá ver. Independentemente disso, só a estrela é que é melhor que o Sol e, portanto, fará de algum dos outros planos, fará dele mais favorecido que este que eu já falei. Ainda assim, este continua a ser muito bom, dado o quadro que é dado na generalidade pelo dependurado. Ora, nativo de Carneiro, no plano profissional e financeiro, tens a carta do Mago. Ora, o Mago é divertido, é jovem, tem ideias, quer chegar à frente, quer fazer tudo, mas ainda tem muito para aprender. Lembrando que a carta regente de Carneiro é o dependurado, é um alerta. Muita atenção, precisas mesmo de ajuda para tomar as decisões como deve ser. Porque o dependurado está-te logo a limitar a visão, faz com que tu não percepciones as coisas tal e qual como elas são. Se depois ainda queres agir de uma forma intempestiva, sem dares grandes ouvidos às pessoas à tua volta, isso obviamente que vai tender a originar desfechos negativos. Controla-te. Ao longo deste mês vais efetivamente aqui sob a influência do Mago ter ideias, queres ser dinâmico, tudo isso, mas constantemente vais sentir a incapacidade de concretizares aquilo que está efetivamente à tua frente, aquilo que tu almejas. Tens muitas ideias, mas a capacidade de concretização vai faltar. Porquê? Porque precisas de amadurecer essas ideias e não vai ser sozinho que tu vais conseguir fazê-lo. Lembra-te de pedires ajuda, lembra-te de aconselhares devidamente para poderes avançar com tudo isso. Não é, portanto, um bom mês para fazeres investimentos financeiros. A carta do dependurado traz tendência, inclusivamente, a falências. Portanto, toca apertar o cinto e a repensares muito bem todo o tipo de investimentos e todo o tipo de gastos. A carta do Mago vem trazer aqui a vontade de gastar, vem trazer aqui a imaturidade que muitas vezes se faz sentir e que, se tu não a controlares, tenderás a pagar caro ao longo deste mês. Muita atenção a isso. Ora, muito bem. Saúde. O que é que aqui temos na saúde dos nativos de Carneiro? Uma saúde que está influenciada pela carta do Diabo. Não é de toda uma carta positiva que se junta à festa que já é dada. Festa que não é nada festeira, mas pronto, tu percebeste, que já é dada pelo dependurado. Portanto, muita atenção a estados depressivos ou semidepressivos, a dependências e à incapacidade de pedir ajuda. Pois é, a teimosia, um certo orgulho que te é dado pelo dependurado, e não só, porque tu já és nativo de Carneiro, orgulhoso, já és que chegue, vai fazer com que não procures ajuda. Portanto, toca a contrariar isso. Dos três planos, o plano da saúde, aqui o plano anímico, é aquele que se vai tender a ressentir mais ao longo deste mês. Controla tudo o que são vícios, gastos supérfluos, com vícios, lá está, por exemplo, o tabaco e esse tipo de coisas, álcool também, de forma a contrariares a solidão e a inércia que te é dada pelo dependurado, é muito provável que tendas a cometer alguns excessos. E aqui com esta carta fica a certeza de que se o fizeres, as repercussões serão negativas e no curto prazo. Também tens que prestar muita atenção aos teus órgãos sexuais e reprodutores, que ao longo deste mês de outubro vão ser o ponto fraco. Está feita a previsão específica para os nativos do signo de Carneiro, segue-se Touro. E Touro, na previsão global que eu já fiz nas redes sociais, podes lá passar para me veres a baralhar, para veres como é que foi tudo feito, tem a influência da carta do Ermita, relações protegidas neste mês com os nativos de Aquário e mantém-te longe dos nativos de Carneiro. Estás avisado. Agora, vamos aqui especificar esta carta do Ermita, carta 9, do tarô, o nono arcano maior, que é o Ermita, que está na globalidade a influenciar o signo de Touro e que vai ser agora especificado para o plano familiar e sentimental,
profissional, financeiro e para a saúde. Eu tenho sempre que dizer, porque estou a baralhar agora e é importante que não haja aqui dúvidas. Quando eu não estou a utilizar o grande método da grande roda, o método Maia, que é aquele que por defeito eu uso numa previsão, numa leitura privada para alguém, faço sempre questão de dizer, estou a fazer isto, cada carta é para isto, o universo sabe o que faz, mas eu gosto sempre de confirmar. Daí que eu muitas vezes tenho que dizer a mesma coisa. Pronto. E este vídeo não pode ser cortado. É o que é. Como se estivesse em direto. Ora, Touro, no plano familiar e sentimental, junta-se à carta do ermita a carta do mundo. A carta do mundo é uma carta extremamente positiva, no entanto, tem um lado que, neste caso, acaba por ser algo negativo, que eu já te vou explicar, e que muitas vezes é positivo, que é o lado da solidão. Porque aqui a personagem do mundo está sozinha aqui dentro. Por mais que tenha apoio, ele prefere estar sozinho. Porquê? Porque é autónomo, chega onde quer sozinho, não precisa da ajuda de ninguém. Ora, aqui na conjugação com o ermita, que por si só já é uma carta solitária, começa a ser solidão a mais. E, portanto, é necessário controlares isso. Se, por um lado, o mês de outubro está aqui favorecido para que tu te isoles, faças uma certa introspeção para perceberes onde é que estás, para onde vais e o que é que tu realmente queres, vai ser um bom mês para chegares a respostas. Essa solidão toda, mais aqui a carta do mundo, que também é solitário, deve ser combatida. Portanto, muita atenção para não te isolares demasiado. Vais ter essa tendência. Vais encontrar respostas, dá já para perceber, sobretudo no que diz respeito ao plano sentimental e a questões que possam envolver a tua família. Se estás indeciso, este é um bom mês para tomar decisões e definires o teu rumo, sobretudo neste plano. Precisamente por causa destas coisas em que estas duas cartas se acabam por tocar. Não antevejo aqui a assunção de novas relações, ainda que, através do teu plano mais dinâmico e mais social, tenhas tendência a conhecer, sobretudo, pessoas estrangeiras ou com relação ao estrangeiro. Por exemplo, imigrantes, pessoas que vão várias vezes fora em trabalho, que tenham pais que foram imigrantes, qualquer coisa assim. Aqui a componente estrangeiro, componente mundo, está muito presente no teu plano sentimental ao longo deste mês. Para os solteiros, não antevejo aqui a assunção de uma relação, ainda que possa começar a ser trilhado um caminho justamente com este tipo de pessoas. Mas com a influência do ermita, tudo acaba por atrasar um pouco, acaba por ser mais um mês para plantar e colher no futuro. Os casais já existentes vão ter que ter aqui muito cuidado, embora seja necessário estarem isolados para respeitarem o espaço um do outro e chegarem a respostas às quais só é possível chegar estando sozinho, têm que controlar essa tendência para não se isolarem demasiado e colocarem a vida a dois de parte. Não é um mês em que faça aqui antever grandes desfechos para os nativos de Carneiro. Antes de tomares qualquer tipo de decisão drástica, deves ponderar e optar, lá está, por respirar fundo, estares um pouco sozinho e não demasiado. Muita atenção, volto a dizer aqui, ao excesso de solidão ao longo deste mês. E seguramente vais conseguir chegar a respostas depois desse período mais sozinho, em que vais ponderar aquilo que tu queres. A carta do ermita, embora lenta, é uma carta que acaba por chegar a algum lado. E como ela dá tempo para pensar, faz com que as decisões não sejam necessariamente intempestivas e pouco ponderadas, como seria, por exemplo, com um imperador. Portanto, respira fundo, é mesmo isso que deves fazer ao longo deste mês. No plano familiar, presta muita atenção aos teus entes mais velhos. Vamos agora ao dinheiro e ao trabalho. Nativo de Touro, tens aqui a carta da Justiça. É um mês de análise. Por si só, o ermita já o diz, a Justiça vem aqui afirmar essa necessidade de análise para que até ao final do mês possas, de uma forma bem tácita na tua cabeça, saberes o que é que tu queres. É um bom mês para dar seguimento a tudo que são burocracias e questões legais, embora sejam de antever aqui alguns não, muitos atrasos, mas prepara-te porque, feita a introspeção que deve ser feita, pensando devidamente nas questões que estão em cima da mesa, definindo um rumo, as coisas acabam por ter uma prossecução positiva.
Muita atenção a isso. Aproveita esse tempo e essa capacidade que te é dada. Com a Carta da Justiça, as escolhas são afirmadas legalmente. Com o Ermita, isso acontece, mas é tarde. Ainda há aí alguns pormenores que precisam de ser delineados, mudados, inclusivamente. Portanto, se puderes, tenho a certeza que vais poder, vais arranjar forma de o fazer, adia entregas de relatórios, tomadas de decisão, tudo isso mais para o final do mês. Não acredito que tenha de passar muito desse timing, mas ainda assim vais precisar desse tempo para maturares as ideias. Depois, as coisas vão acabar por se afirmar de uma forma bem sólida. A justiça por si só já é bastante sólida e oficial. O Ermita também é sólido, embora lento. No plano financeiro, muita atenção a gastos. Não é uma boa altura para o fazer. Se estás num processo de compra de casa, de afirmar uma assinatura, por exemplo, numa escritura, compra de um carro, etc., as coisas acabam por acontecer, mas de uma forma atrasada. Isto se já estás no processo. Se não estás, adia esse processo, que é o melhor que podes fazer. Na saúde, nativo de Touro, tens a Carta da Temperança. É uma carta boa. É sim, senhor. Uma carta que vem, desde já, dizer para tu fazeres mais passeios ao ar livre, mais desporto, todo esse tipo de coisas vai ser fundamental para que tu alcances um bem-estar considerável ao longo deste mês. O Ermita está-te a dar tempo, está, no entanto, aqui a dizer-te para teres bastante atenção, por exemplo, com a tua parte da cervical, a tua parte das costas, mais a parte de cima das costas. Atenção também aqui a pequenitos problemas de visão, ok? Estes tendem a ser aqui os teus pontos fracos. No entanto, aqui com a Carta da Temperança, através da disciplina, desporto, todo esse tipo de coisas, acabas por conseguir contornar esse tipo de problemas. Não antevejo, por exemplo, aqui a necessidade de uma grande intervenção médica. É disciplina, é aquilo que nós costumamos chamar mais de terapias alternativas. E atenção, terapias alternativas não é necessariamente uma coisa extremamente esotérica. Saindo, dando prioridade ao desporto e ao bem-estar corporal, sabes que eu também sou muito das terapias esotéricas, chamemos-lhe assim, mas cuidando do teu bem-estar, da tua calma, do teu corpo, tudo isso através de métodos que não exijam aqui grandes componentes químicas, acabarás por alcançar aqui um certo bem-estar ao longo deste mês. Atenção também à tua parte renal. Mas lá está. Se fores disciplinado, se souberes efetivamente controlar tudo isso, acabas por ter aqui um mês até algo bom na parte da saúde, não duvido. Ora, aproveita o tempo que o Ermita te dá, em vez de ficares em casa fechado a pensar, vai para um jardim, vai fazer desporto, aproveita tudo isso que vai te ajudar a colocar as ideias no sítio. E tu que és nativo de Touro, que és teimoso, que gostas de movimento, tudo isso vai ser aqui uma forma boa de conjugares as duas coisas. Feita a previsão para Touro, sexo Gêmeos. Ora, e qual é que foi a carta que saiu a Gêmeos? Eu já não me lembro, por isso é que tenho que recorrer à minha cábula. É a carta da força. Boas relações neste mês com os nativos de Peixes e nós, que somos de Gêmeos, também sou, devemos ficar afastados o mais possível dos nativos de Virgem. E agora o que é que eu faço? Que sou ascendente em Virgem. Tenho que ficar afastado de mim próprio? Enfim, eu depois lá chego à minha resposta. Vamos a Gêmeos. A complementar a carta da força, o que é que isso significa na sua globalidade? Eu já disse nas minhas redes sociais, passa por lá para conheceres, já sabes. Agora vou especificar para o plano familiar e sentimental, profissional e financeiro e para a saúde. Uma carta para cada um dos planos. Vamos a isto. Nativo de Gêmeos. Presta bem atenção. No plano familiar e sentimental, a par da regência que é dada pela Carta da Força, temos aqui a influência da Carta do Mago. Muita atenção a palavras proferidas que não sejam devidamente pensadas. Muita atenção ao lado mais intempestivo, pouco ponderado. A manipulação que vai estender a exercer relativamente aos outros ao longo deste mês precisa mesmo de ser controlada. Porquê? A Carta do Mago, embora tenha muitas ideias, ele é jovem e
por ser jovem, por ainda não ter experiência, por ainda ser algo imaturo, precisa de crescer, precisa de se informar melhor e precisa de ficar calado muitas vezes. Muita atenção a isso, muita atenção à forma como vais estar a lidar com o teu par, porque só vais tender a ver as coisas assim, de uma única maneira, sem dar ouvidos e sem fazeres o mínimo esforço para perceberes aquilo que os outros dizem e entenderes os seus pontos de vista. Portanto, controla-te, pensa 2, 3 vezes antes de comunicares com as pessoas à tua volta. No plano familiar, muita atenção, porque vais tender a não ter paciência para, sobretudo, os teus parentes mais velhos e para os pontos de vista deles. Portanto, redobra a tua atenção, muita atenção, às faltas de educação ao longo deste mês. Todos os solteiros ao longo deste mês de outubro vão ter aqui uma certa tendência a um certo estado de efervescência, conhecer várias pessoas, um lado dinâmico e tudo isso. Tudo bem, desde que o faças de uma forma consciente, sem iludires ninguém. Não são de antever aqui inícios de grandes relações ao longo deste mês. Ainda assim, aquilo que vier vai tender a ser mais mundano, porém divertido. Agora, coloca-te no lugar de outra pessoa, pensa bem no que é que vais fazer, porque seguramente também não gostarias de ser iludido. Se for tudo às claras, tudo bem. Como se costuma dizer, o combinado não sai caro. Controla-te ao longo deste mês. E quando falo de ti, também falo de mim, que também sou de Gêmeos. Enfim, também me serve a carapuça. Plano financeiro e profissional, aqui com a influência da força. Meu Deus, força mais força. A carta regente de cada signo não se repete, mas depois na especificação pode-se repetir. E então isto é um extremo alerta para os nativos de Gêmeos. Controla tudo aquilo que vais dizer. Controla todas as tuas atitudes impulsivas, porque vais efetivamente tender a ser extremamente impulsivo ao longo deste mês e depois de repente vais olhar para trás e vais pensar, meu Deus, o que é que eu fiz? Devia ter estado quieto. Pois devias. Portanto, redobra a atenção relativamente a tudo isso que tu vais andar a fazer ao longo deste mês nativo de Gêmeos, tá bom? Atenção à forma como vais falar com os teus colegas, atenção à forma como vais comunicar e, inclusivamente, atenção a distrações. Vais tender a querer despachar tudo de um momento para o outro de uma forma muito rápida, sem dares a devida atenção a pormenores e isso pode sair caro. Controla também os teus estados de humor, a forma como vais comunicar com as pessoas à tua volta, vais tender a ter aqui momentos explosivos. Atenção! No plano financeiro, não são de antever aqui grandes entradas de dinheiro, controla os teus gastos, que é o melhor que podes fazer. E na saúde, nativo de Gêmeos, temos a influência da carta de Torre. Pois é. Bom, é o que é, mais vale estarmos preparados. Atenção a questões de coluna, atenção também a questões orais, sobretudo de dentes. Pode aparecer aí qualquer coisita que necessita de muita atenção. Ao longo deste mês, todo e qualquer sintoma merece a maior das atenções, porque são, de facto, duas cartas muito fortes e que não permitem que seja protelado, seja o que for. Ao longo deste mês, presta bem atenção a todos os sintomas que te vão aparecer. Nada vai ser por acaso. Age enquanto é tempo. Ora, feitas as previsões para Carneiro, Touro e Gêmeos, eu convido-te mais uma vez a que siga das minhas redes sociais, porque eu estou lá todos os dias com vários vídeos sobre muitos temas e curiosidades do mundo do tarot e do esoterismo. Tenho a certeza que tu vais gostar. Este foi o primeiro vídeo com as previsões detalhadas para o mês de outubro de 2025, mas eu vou voltar aqui ao longo de 4 dias, sempre às 21 horas. Amanhã cá estarei com a especificação das previsões para os signos de Caranguejo, Leão e Virgem. Até amanhã!